Eu poucas vezes vi uma franqueadora que se preocupa com tanto detalhe e consegue, com maestria, gerir esses detalhes na ponta. Quando uma farmácia ela abre uma do lado da outra, assim, vai abrindo várias concorrências. Isso é estratégia? Na verdade, existe ali a tendência, infelizmente, dos pequenos, né, das independentes acabarem morrendo. A gente tem um processo muito criterioso de seleção, ponto comercial também. Hoje a gente reprova mais de 70% dos pontos. Veio gente de outras cidades de 100 quilômetros, tá? Que vieram para poder comprar com ele por causa do marketing. Tem medicamentos que o franqueado tem uma lucratividade maior e uma menor. Cada um deles eu tenho 12 tabelas de desconto para ele fazer. Quando o nosso filho vai ficar gripado, doente, ele vai na tua farmácia e não compara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast, o melhor, o maior, o mais incrível podcast de franquias do Brasil. É nesse canal aqui que a gente toda semana está lançando um conteúdo novo, uma entrevista nova, onde a gente fala sobre diversas marcas que cresceram, virando case dentro dos seus mercados e trazendo oportunidade de investimento para quem muitas vezes nunca empreendeu, está encontrando nesse mercado a porta de entrada para o empreendedorismo. Me chamo Rafael Matos e estou aqui recebendo grandes convidados que vão falar muito bem sobre um segmento que é uma promessa, uma marca que está ganhando muita força no segmento e a gente vai trabalhar aqui nessa 1 hora de bate-papo, cara, muito conteúdo de números financeiros sobre o negócio, dados sobre o mercado, o porquê que esse segmento está sendo hoje mais atrativo financeiramente falando do que outros, os prós e contras de investir numa franquia, principalmente nesse segmento de farmácia. Então vai ser um podcast recheado de muito dado e informação, mas eu não vou estar sozinho nesse podcast entrevistando essas pessoas. Eu estou aqui com a minha sócia, a Flávia, que vai também falar um pouquinho o que vai acontecer hoje. Traz um pouquinho também da tua bagagem no franchising, Flavinha. Boa, Rafa. Muito prazer, pessoal, de estar aqui com vocês. É um prazer também receber nossos convidados. Nos bastidores a gente conversou muito também sobre o amor que eles têm por esse segmento, pela marca que já está há 28 anos no mercado, crescendo como nunca, e para esse ano tem grandes projetos. Estou muito ansiosa para poder trazer um pouco desse momento que vocês estão passando dentro desse contexto. A gente já está eu estou no mercado de franchising já há 9 anos, então é muito legal ver como uma marca como essa, que está no ramo de saúde, de cuidado, bem-estar, está inovando e trazendo uma perspectiva completamente diferente, números diferentes, com mais crescente dentro desse mercado que é tão propenso a crescimento. Então, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, obrigada pelo convite e deixo a palavra com vocês para vocês se apresentarem um pouco. É isso aí, então oficialmente sejam bem-vindos, Ju e Mário, se apresentem para a galera poder conhecer vocês. Prazer, primeiras damas. Prazer. Obrigada, meu nome é Juliana, atuo na expansão da Farm Pharma há 8 anos. Eu digo que eu tenho uma história com a marca, né? São 28 anos, como tu falou, mas há mais de 17 anos eu tenho contato desde que eu me formei na faculdade, porque a Pharma nasceu de vários donos de farmácia, inclusive que estavam fazendo faculdade, alguns ou que já tinham farmácia e se uniram, isso há 28 anos. E nos bastidores da faculdade eu fui conhecendo a Farm Pharma, fui farmacêutica de uma unidade franqueada nossa. Brinco que eu já vendi Farm Pharma lá há 17 anos, quando o franqueado, que até hoje está com a gente lá em Balneário, ele ia lá conhecer a loja, saber se a farma era boa. Ah, vale a pena eu estar junto, ele já tinha farmácia independente, nós, né? Eu ali como farmacêutica de uma loja, vem como é que é, mostrando, dando a realidade, ele entrou na rede, né? E tem essa paixão há 8 anos, sair da farmácia e vir atuar, principalmente na parte de implantação de loja, formatando um modelo de expansão, né, um pouco mais acelerada. E agora estamos com o Mário junto aqui com a gente também, atuando no segmento. Muito bom, Ju. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o bate-papo. Eu sou Mário Sato, sou gestor da área de expansão da Farm Pharma. Recebi o convite, né, da Juliana, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história também. Venho de um outro segmento, já vinha do franchise, mas venho de alimentação, enfim. E inicialmente também um pouco resistente, um mercado muito gigante, não conhecia, fui entendendo um pouquinho, me apaixonei realmente. É um mercado, além de sólido, é bastante promissor, porque ele vem crescendo ano a ano e é um mercado sensacional, né? Então, estamos aqui para falar um pouquinho da Farm Pharma. Muito bom. Vamos nessa então, vamos esquentar falando um pouquinho desse segmento de farmácia, né? Perfeito. Acho que de, 10 anos para cá, nós como consumidores percebemos o crescimento desse mercado, porque, cara, cada esquina
de toda cidade grande, começou a surgir essas grandes marcas crescendo, engolindo as marquinhas pequenas de bairro, e aí tem um movimento que a gente estava comentando aqui agora há pouco de interiorização também, né? Como é que tá hoje o mercado de farmácia, assim? Pinta um pouco esse cenário em termos de dados, Perfeito. consumo, com a concentração, fala um pouco sobre isso. Eu acho que já começa com essa questão do uma a cada esquina, né? Associam muito o ponto comercial de esquina à farmácia, né? mesmo. Não necessariamente, a gente tem até dados, enfim, às vezes a largura de fachada vai impactar até mais do que, de repente, ela ser de esquina, vaga de estacionamento, enfim, são diversas as variáveis que impactam ali numa qualidade, numa avaliação do ponto comercial, mas de fato é um mercado gigantesco. Hoje a gente está falando de 240 bilhões, isso dados acumulados aqui no ano passado, né, 2025, projeção para esse ano um crescimento aproximadamente uns 10%. Meu Deus. E assim, tem a questão do medicamento, claro, mas novos mercados vêm sendo criados dentro do segmento farmacêutico. Então, até, vamos dizer, recentemente, não tinha pelo menos toda essa visibilidade para caneta emagrecedora. E para esse ano, 2026, tem projeção de 20 bi só de caneta. Então, assim, é um mercado que não existia, dentro de um mercado gigantesco, adiciona-se mais 20 bilhões suplemento. Ou seja, desses 10% de crescimento, 7 já é só de canetinha, só de pijama. Exatamente isso. Só se o Jaro, ele se cuida muito. Então, ele vai usar o suplemento, ele vai usar a creatina. Deixa outra, né, Ju? Muito, muito. Ele vai muito pra farmácia em busca de saúde. E daí a gente vai agregando. Daí vai de uma boa equipe, de uma farmácia bem abastecida e de ter, né, todos os produtos para atender essas pessoas que estão se cuidando cada vez mais. Deixou de ser uma questão de vou quando estou doente, passou a ser realmente um local, seja para prevenção, multivitamínico. Hoje em dia as pessoas usam muito mais whey protein, creatina, não só atletas, então deixou de ser restrito. Então, um mercado que nos últimos 5 anos quadriplicou a venda de suplementos nas farmácias. Então, obviamente, cresce mercado, cresce, enfim, mas é um pouco disso, novos mercados sendo criados dentro do segmento. Não, ela é loucura, na verdade, farmácia virou, não só no Brasil, né, no mundo, um centro de conveniência, Sim, com certeza. onde você, cara, atende qualquer necessidade, a todos os tipos de coisa. Minha sogra, ela é viciada em farmácia. Nossa, eu também, gente. Casualmente, a mulher é nossa shopper principal, obviamente, Tem né? até carrinho agora de compra, gente. Eu fico Sim. chocada. Carrinho de compra. Carrinho de compra. Não, mas às vezes é vício, né? Tipo assim, não vai comprar nada, mas vai lá pra ver, passear e tal. E sempre sai com uma coisinha, né? Principalmente na área de dermocosmético, a gente estava comentando também, né, Ju, que cresceu Hum. muito nos últimos anos por causa dos teens que estão se cuidando, olhando para essa perspectiva, e as mulheres também entram muito olhando para isso, né? Com certeza. Então, o público hoje que consome muito produto em farmácia é público com 19 anos, a idade média de consumo. Uau. Ninguém imagina que Olha isso. adolescentes, antes a gente pensava o quê? O bebê nasce, usa fralda, usa lenço, fica doente quando vai pra creche, usa medicamento, temos uma lacuna, ele vai ficar com 40 anos, vai começar a ir no médico, vai ficar colesterol alto, vai ter algumas doenças e a gente vai atender até a velhice, digamos assim, né? Sim. Agora não, agora eu atendo o bebê com muito mais itens. O adolescente, eu tenho uma filha de 9 anos, que cada Carmed que lança ela quer, cada produto que tem diferente. Engraçado botar na mesma frase adolescente e 9 anos junto, porque hoje em dia é meio isso, né? Mas hoje em dia é meio isso mesmo. 9 anos já virou adolescente. Exatamente, daí eu fui esses dias, né, tava dando treinamento, a gente faz os estágios presenciais na Farm Farma, então quem tá entrando na Farma passa uma semana em imersão com a gente, e daí o seu Rinaldo faz sempre uma janta, ele gosta que é o nosso presidente, né, depois eu conto um pouquinho da história, e minha filha tava junto lá, fui voltar, passei numa Farm Farma pra comprar um álcool, uma coisinha, ela saiu já com uma tiara, saiu com um skincare que eu nem sabia que existia, mãe, tem aqui na Farma, mãe, me dá esse, e assim foi indo e a gente consome, então o jovem, esse adolescente que nós não tínhamos está consumindo cada vez mais, 25 a 40 anos, que é quem está com um bom poder aquisitivo, Sim. tá se prevenindo, né, tá se Perfeito. cuidando muito, então 2 motivos, ou eu estou doente e eu já vou no médico hoje com 30 e descubro que eu estou com colesterol alto, que eu tô com pressão, depressão e vários produtos, então eu estou doente, eu vou na farmácia para me cuidar. O que é prescrito muito? Atividade física, cuidar da saúde. Então eu vou tomar o medicamento do colesterol enquanto eu estou doente, eu vou tomar meu antidepressivo, mas me dizem que eu tenho que mudar de vida. Então nós estamos numa parte de vida saudável, de proteína e de cuidado, então eu vou olhar, opa, peraí, deixa eu olhar para isso. Eu também atendo na farmácia, então eu não atendo a doença só, eu atendo a prevenção. Ô, Ju, deixa eu puxar esse gancho que você falou das teens que estão consumindo.
E aí me veio à cabeça o seguinte, quando vocês entram numa cidade nova, como do interior, por exemplo, os teens consomem muito por causa da informação que tá na rede social. E Claro. tá diretamente associado com o influenciador, principalmente que as meninas que estão nesse universo e querem o que a influenciadora usa. Vocês fazem essa associação na hora de abrir uma franquia, entendendo que existe um marketing forte, que precisa ser trabalhado, obviamente, na região, mas usam muito também desse canal para poder adquirir novos clientes na região, poder anunciar em Com certeza. O canal. marketing da Farma, assim, ó, primeiro a gente tem uma questão que a gente centraliza a gestão das redes sociais. O franqueado, obviamente, ele vai postar, ele vai colocar a cara dele, mas eu crio a rede social, eu tenho gestor de tráfego próprio, eu tenho social media próprio para ensinar ele e para criar conteúdo. Eu tenho um programa que a gente consegue entender quais são as influencers que tem público lá. Então, eu mesmo, Farma, busco as influencers para saber quem que vai ter. Geralmente são microblogueiras, né, que estão ali, que atingem a população local, né? Então a gente vai lá, a gente entra em contato com elas, a gente vai fazer essa ponte, vai dar briefing para poder o franqueado contratar e fazer a execução local. Muito a gente trabalha. E esse comportamento, tem até um estudo, a gente acaba apresentando, fazendo algumas lives e trazendo, mais 50% hoje de dermofacial é consumido justamente por esse público de 19 anos, enfim. Só que a gente sabe que com 19 anos a pessoa está um pouco ainda distante do ápice, geralmente, de poder aquisitivo. Ela é estagiária ou está num primeiro emprego e já consumindo, né? Por conta realmente de influenciadores, fazendo rotina de skincare. Então imagina essa pessoa evoluindo profissionalmente, ganhando mais, porque veio para uma questão de prevenção. Ela já está cuidando com 19 anos da pele. Então, assim, vai aumentar o volume de produtos, vai aumentar o volume de compras, o valor, né, o ticket médio, porque vai comprar produtos, enfim, mais caros. Então, esse comportamento indica ali o mercado farmacêutico ainda mais em crescimento, né? Cara, eu não tinha parado de pensar em quão completo tinha ficado esse segmento. Vocês estão falando aí, tá me dando até vontade de investir. Pensei a mesma coisa. Porque, cara, Conversem comigo. beleza, canetinha, a gente tá vendo um boom gigante e tem muita gente comprando de lugares que não são muito confiáveis também, né? Tem uma parada dessa que tá rolando. Ou seja, naturalmente, por uma questão de transparência e segurança, a farmácia vai ser o lugar de maior confiança pro consumidor. Aí a gente tem essas migração de geração e comportamento de consumo que realmente está puxando muita demanda que não existia para o mercado farmacêutico lá dentro. A gente tem uma CIMED da vida que está metendo uma grana danada, disruptando muito mercado, trabalhando muito mídia, que favorece também vocês, né? Acho que todo mundo ganha nessa história, Certeza. porque eles vendem demais os produtos deles lá dentro. E aí eu queria que vocês quebrassem um pouquinho, beleza, deu pra entender que dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Agora, quebra um pouquinho quais são as categorias, como é que é o faturamento por categoria, quanto cada loja consegue faturar, faturamento tá sendo também digital, como é que tá sendo hoje o digital, delivery, fala um pouquinho sobre esses números de uma loja como a de vocês, e aí a gente pode aproveitar e falar um pouquinho também sobre a oportunidade de ser esse franqueado. Quem é esse franqueado ideal que vocês estão procurando? Vocês estão expandindo, abriram mais de 40 unidades no ano passado, esse ano a meta tá quanto? 60. 60 lojas novas. E quantas tem em total hoje? Hoje a gente tem 223 unidades, 223 franquias, mas em operação 177. Todas as regiões do Brasil. Todas as regiões do Todas as Brasil. regiões do Brasil hoje. E essa era uma última pergunta, que é: qual é o foco da expansão? Tá. Então, Nosso foco é Brasil, a gente acaba tendo ali, em alguns casos, uma oportunidade em cidades, de repente, intermediárias, 50 mil habitantes, mas a gente tem farmácia em cidades com 2 mil habitantes e tem em capitais. Então, não dá tem... certo. dá De certo. 2.000 dá... Exato. Porque a gente vai estudar dentro da capital qual que é a minha densidade, qual que é o público, e eu vou estudar no interior, no centro, porque eu vou pegar toda a cidade e regiões vizinhas. Obviamente que numa Encaixa. capital você tem que ser mais competitivo, de repente não vai ser aquela farmácia tão enxuta. Então a gente vai falar um pouquinho de números, Perfeito. mas hoje parte de 465, para entrar às vezes numa capital, numa região muito agressiva, a gente já começa a falar de 600, 550, dependendo. E tivemos casos de farmácia abrindo com 350 no ano passado, numa região um pouco menor, então a média é a partir de 465, mas a gente faz esse ajuste para aquela farmácia ser competitiva naquela região, senão bom. também não faz sentido, né? E falando um pouquinho sobre o faturamento, como é que vocês quebram hoje o faturamento de uma
de uma loja? Porque são muitas categorias de produtos, só para entender o quanto é de medicamento, quanto é de, sei lá, suplemento, se canetinha já virou uma categoria específica. Isso, a gente coloca ali dentro da parte de medicamento. Então, hoje as pessoas vão ali em torno de 86%, elas chegam na farmácia pelo medicamento. Quando eu estou lá dentro, eu vou ter uma boa área de vendas, que vai representar ali 80% da minha loja é a área de vendas. Só que o faturamento, ele é 60% medicamento e 40% não medicamento. Olha aí, que legal. Então, daí a gente vai ter ali dentro, né, a parte de medicamentos de referência, genérico, similar. Eu tenho que ter um pouco de tudo na minha loja para atender aquela população e vou ter que ter dermo. Então, a gente trabalha a parte de dermo na parte de perfumaria, assim, ó. Eu tenho que entender para tua cidade que tu tá colocando. Como que eu sei o que vai sair naquela cidade? Eu tenho dados do mercado farmacêutico que eu consigo, naquele conjunto de CEP, naquela microrregião, saber quais foram os produtos que venderam nos últimos 12 meses. Dados do IQVIA, que é um instituto de parceria que a gente tem. Isso é top. Então, eu nunca vou saber o CNPJ X, Y e Z, mas eu sei o que os distribuidores venderam para aquela região. Se eu sei isso, eu sei o teu poder de investimento, o tipo de farmácia que nós vamos ter, que nós vamos querer montar. Ah, tu quer uma farmácia maior, uma farmácia menor, teu poder de investimento. A área, eu vou fazer uma planta baixa pensando nisso, um espaço para cada categoria, beleza, dermo, a gente trabalha com área infantil, áreas focos, por exemplo. Se na tua cidade sai muito infantil, eu vou dar mais espaço para infantil, vou botar uma girafinha no chão, vou botar uma cor diferente. Se o teu sai dermo, vai ter uma cor diferente no dermo. Se na tua região sai suplemento, o móvel de suplemento vai ser preto, vai ter uma luz, vai ter Essa algo mais inteligência assim. toda, vocês que vão trazer Sim. franqueada. Não precisa nem... Um exemplo até prático, a gente teve uma unidade que o franqueado pela região, ele alegava muito que tinha que ser forte em conveniência. E aqui eu tô falando de carvão, de cola, enfim, alguma coisa assim. Ah, não, aqui na região vende muito. Tá, vamos lá. Aí olhamos a ferramenta e aquilo representava 0,6 do faturamento da região. Então, assim, vale a pena você investir num mobiliário específico para colocar uma área de conveniência. Às vezes faz para atender o cliente. De fato, ele vem pelo carvão e vai acabar levando outra coisa, mas ele fala, não, vende muito, tá? Vende muito a sua percepção, mas o dado está dizendo que é 0,6. Sim. Então, é um mercado muito evoluído no sentido de dados. É muito melhor a gente tomar decisão baseada em dados e não em intuição. E pelo que deu para entender, vocês são muito centrados em realmente cada decisão ser amparada em dados. E os dados são, no mercado de vocês, muito abertos, né? Então, por exemplo, a quantidade de farmácias que existem em cada região. Vocês têm esse número, não tem? Sim. Eu consigo saber como que foi o comportamento dela nos últimos 12 meses versus 12 meses anterior. Tem esse dado também? Sim, quando eu olho, vou analisar a região, eu olho 2 dados. Geofusion, que eu olho sociodemografia, potencial de consumo, população economicamente ativa, dinheiro disponível para gastar em farmácia. E a quantidade de farmácia também tem no GeoFusion, né? Exatamente isso. Daí eu correlaciono, dentro do Geofusion nós temos o IQVIA, que é o maior instituto de pesquisa do ramo farmacêutico, que ele vai me dizer assim, ó, lá eu tenho tantas farmácias ativas, ele consegue saber quais farmácias passam na maquininha de cartão de crédito ou não, porque brasileiro abre CNPJ e não fecha. É verdade. Então, quantos quinais de farmácia tem ali? Quantas estão girando? Quantas estão girando? Qual que foi o mercado que eles representaram em reais? Divido e consigo dizer assim, ó, cresceram 15% com uma média de faturamento de 97 mil. Ah, aqui então tem uma média menor, a minha fatura 280. Se eu chegar com uma farmácia aqui, eu tenho certeza que eu vou ser o polo dessa região. É por isso que vocês, cara, garantem a segurança do investimento de um investidor numa cidade de 2 mil habitantes, porque às vezes pode ser loucura, né? Cara, 2 mil habitantes, mas vocês devem ter essa informação ali, tipo assim, cara, só tem uma farmácia. A gente consegue saber a média de faturamento por CNPJ naquela região. Quando a gente fala região, cidade, não, conjunto de CEP. Eu consigo ir micro e falar assim, nessa região que você pretende colocar, enfim, tem X farmácias de alta operacionalidade e em média faturam 300 mil ou 150. Aí a gente vê quais são essas farmácias e qual o percentual ali, em média, a gente consegue capturar daquele mercado. Agora, vocês não acham que o mercado de farmácia está ficando sobrecarregado, super faturado, não? Como é que tá? Tá, na verdade existe ali a tendência, infelizmente, dos pequenos, né, das independentes acabarem morrendo. Então, das farmácias que fecham, primeiro, é um mercado em crescimento, estável, bilionário, enfim, mas obviamente, como qualquer segmento, você tem encerramento. Sim. 2 encerramentos de farmácia no Brasil hoje, 88% são farmácias independentes.
Tá migrando de mercado, tá crescendo e migrando para quê? Franquias, redes, então tá tendo essa mudança. Porque esse pequeno, ele nem chega na indústria, ele não consegue, você falou CIMED, ele não chega, ele não consegue chegar enfim, Nestlé, Johnson, ele não chega, ele chega O custo dele é outro, ele tem um o mix intermediário. dele é pequeno, ele não consegue Não tem volume, ele não consegue chegar, ele não tem tecnologia, aquela Quantos desses tem no Brasil ainda? Dos pequenininhos de bairro, assim, vocês têm noção? de volume, eu acho que número de farmácias talvez próximo de 50%. Exatamente isso. 50%? E número de farmácias. Número de mas não- farmácia, faturamento, número de lojas. Ou seja, se 80% dos fechamentos são dessa turma e eles hoje correspondem a 50% do mercado, dependendo do volume desse fechamento, a gente tá falando que, sei lá, nos próximos 5, 10 anos, a tendência é eles sumindo. Exato. Exatamente isso. E daí E aí é onde nós vem vamos crescendo. Por isso que a a gente fala desse figura da crescimento. franquia, que mesmo tendo um representante pequeno, né, uma franquia pequena, ela já tem uma estrutura de grande porte. Exato. Hoje a Farma fatura mais de 500 bilhões, 530 milhões no último ano. Então, tu com teu CNPJ, iniciando do zero, tu já vai ter esse poder de compra com a indústria. Muito bom. Sozinho você vai o quê? No distribuidor. Porque o mercado farmacêutico é maravilhoso. A indústria, ela não chega, não entrega nas farmácias. E eu tenho vários distribuidores no Brasil inteiro, que são nossos parceiros, que fazem essa entrega. Então, eu negocio com a indústria, negocio com quem vai te entregar ali, também faço um adicional de desconto. Nós temos, inclusive, cashback. A indústria, ela paga para o meu franqueado que vender. Então, ele consegue abater meu royalties só fazendo essas parcerias. Legal. A gente vai ter várias estratégias aí dentro do mercado para poder estar dando rentabilidade para ele, não só na compra, mas na venda de produto, trade, venda de espaços dentro da loja. Então, alguém do interior pode estar rentabilizando por ter um espaço da CIMED, por E sozinho ele não tem isso. Perfeito. Muito bom. E sabe o que chama muita atenção também na Farm Farma, Rafa, que a gente estava conversando nos bastidores, é que além de toda essa inteligência de dados, eles fazem muito do trabalho que vários empreendedores em qualquer segmento, não só em farmácia, acabam gargalando. Então, a Ju e o Mário estavam me explicando que eles não têm um suporte generalizado. Eles têm setores dentro de um suporte onde eles atendem um único franqueado, fazendo com que esse franqueado tenha um time à disposição com especialistas em cada área. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é muito diferente. A gente não vê isso normalmente nas franquias e acaba sendo um diferencial gigantesco, não só para o mundo de farmácia, mas eu acho que para franquias de maneira geral. Sem dúvidas. Tava até exemplificando assim. Hoje, o modelo normal, você tem, por exemplo, o consultor de campo, que funciona muito bem, enfim, dependendo do modelo da rede. Aquele consultor, ele tem um determinado know-how, enfim, ele pega uma demanda que às vezes ele não consegue solucionar, joga para uma área e às vezes fica meio sem dono, em alguns casos. Obviamente vai ser resolvido, mas tem ali uma demora. A gente trabalha com células, então em cada célula a gente vai ter pelo menos um especialista de cada departamento da franqueadora. Então vai ter alguém de marketing, vai ter alguém do financeiro, e aí se tem um franqueado querendo fazer uma ação ou algum pedido de ajuda, alguma coisa, vai ter o especialista responsável por aquela farmácia. Então a gente consegue ser muito mais assertivo, muito mais ágil, porque não fica assim, não, é o marketing que tem que fazer. Não, é o especialista do marketing daquela célula. Em outra célula vai ter outro especialista e assim a gente vai colocando o número de farmácias, obviamente de acordo com tamanho, perfil, enfim, e colocando ali, alocando. E até para não ter vícios, a cada 6 meses a gente troca. Que legal. Exatamente. Para a equipe ter interação com todos os franqueados. Entendi. Cara, eu achei isso muito interessante. Com essa história de cada um, né? O amar cuidar de pessoas é muito forte para nós. Então, o cuidado que vem, né, muito da parte do cuidado farmacêutico das nossas lojas, né, é muito forte. O Rinaldo, ele trabalha muito isso com a gente. Todo mundo tem que trabalhar o cuidado, desde a expansão. A gente tem um processo muito criterioso de seleção, ponto comercial também. Hoje a gente reprova mais de 70% dos pontos que são apresentados, porque a gente precisa, né, tá ali dando muito suporte, né, entender que o ponto é fundamental. E a gente vai dar esse suporte. O que a gente foi entendendo ao longo desses 28 anos? A pessoa precisa ter uma boa equipe. Se ela precisa de uma boa equipe, um investidor hoje não sabe o que um farmacêutico precisa ter de competência. Ele não conhece. Então, nós temos um psicólogo que entrevista a equipe dele. Então, nós vamos lá, captamos todos. Ele manda os currículos, a gente entrevista, seleciona as pessoas pela parte comportamental e técnica e entrega franqueado. Aqui tem 20 pessoas, 15 pessoas que são as ideais. Senta e conversa com cada um e escolhe os 5 que tu vai contratar. Treino eles dentro da universidade online. Trago o meu franqueado uma semana conosco lá na empresa para poder treinar e dizer assim, como tu vai cuidar da farmácia? Esses são os pontos principais, junto com o time que a gente treinou online também.
Depois a gente tem a parte de gestão financeira, então tem alguém que vai fazer todo um plano de negócios personalizado, inclusive quando tá buscando ponto, né, o ponto a gente já faz perante franqueado, porque é um trabalho diferenciado que a gente entrega, então tu vai apresentar um ponto, a gente vai fazer a perspectiva de investimento, retorno, custo, equipe para cada ponto, né, que a gente for apresentando até escolher o ideal. Escolhemos o ideal, a gente entrega para o setor de implantação, fazer, ligar. Então, visual merchandising, que é o outro setor. A planta baixa, para esse tipo de investimento, tem que fazer mais ou menos esse tamanho. Tem o arquiteta que vai fazer a planta baixa para poder pensar em experiência do cliente, projeto de fachada, nós mesmos entregamos para o franqueado vai lá executar. Depois, vem a parte do marketing. Como que nós vamos divulgar para a tua região? Ah, é carro de som, é rádio, é a blogueira, é a ação, o cupom de desconto. A gente faz muito dar R$10 de compra para os primeiros X clientes que vão na loja. As nossas lojas, elas chegam abarrotadas no primeiro dia, com fila na porta, porque não, né, antes de abrir toda aquela ação. Então, a gente faz tudo isso. Vocês fazem sempre isso. É uma ação meio um processo padrão de vocês. Cada região vai ter, obviamente, uma ação que funciona melhor e a gente avalia isso com dados, com experiência, enfim, mas para todas as farmácias. Daí chegamos na parte do pedido inicial. Tá, agora tem que, né, encher a loja antes até do marketing. Cadastramos nas indústrias, cadastramos nos fornecedores, condições diferenciadas. E chegamos lá, nós temos um sistema dentro do meu comprador de preço, que ele vai jogando os produtos e vai dizendo, esse aqui tá mais barato no fulano, esse aqui é no ciclano, a indústria por onde ela tá entregando. Então a gente dá a ferramenta, inclusive, pro franqueado economizar na compra, né? Isso a gente mesmo, Janca, a gente criou. Pro franqueado saber onde é que tá mais barato. Exato. Muito completo. Cara, excelente. É um suporte realmente para o cara não precisar fazer muita coisa. Tô fazendo uma comparação aqui com, por exemplo, um negócio, uma operação de restaurante, que é onde a maioria dos candidatos de investimento à franquia acabam querendo seguir, né? Porque acha que tem mais consumo, porque vê as lojas lotadas, vê os restaurantes, e acha que é fácil, né? Operar um restaurante. E você que trabalhou uma parte, né, da tua carreira também numa cafeteria, sabe que não é tão fácil. Principalmente com a sua mão de obra. E aí eu queria puxar um pouquinho esse lado. Me parece que, aí eu queria ver a visão de vocês que estão lá dentro. O desafio de mão de obra hoje tá generalizado, né? Acho que para todo mundo, né? Tá bem difícil. Isso. Mas farmácia em cidade pequena, cada farmácia de vocês precisa de uns 2, né? RT, responsável técnico, farmacêutico. Não é isso? E o resto é atendente, né? Perfeito. Não é isso? Isso. Uhum. Como é que existe um turnover mais alto ou mais baixo no mercado comparado com o mercado como um todo e o mercado de farmácia? Vocês têm essa visão? O dado não tenho exatamente, mas o que a gente compara é mais baixo do que, por exemplo, alimentação, varejo, enfim, existem algumas ações ali de comissionamento, que em algumas redes, enfim, não é comum. Legal. Então, isso, obviamente, a conta tem que fechar e a gente mostra. Uma coisa muito interessante é o que a Juliana citou, muitas das vezes é a indústria que paga até o próprio colaborador. Então, é a ação da indústria que a cada produto que ele vender, ele ganha X, participa de um sorteio, mas um volume absurdo de premiações, então ele consegue ter um adicional no salário dele, Sim. ficando muito mais competitivo do que algum outro segmento, enfim, sendo pago pela indústria, por exemplo. Então isso é interessante. E até da parte de contratação, é a mesma equipe, só voltando, né, que contrata para a franqueadora. Então mesmo psicólogo que contrata para a franqueadora, quando a gente precisa contratar alguém, enfim, entrevista 100% da equipe do franqueado. E isso não é só na implantação. Saiu alguém, tem que recontratar, a gente vai entrevistar 100%. 100%. Vocês Sem estão... custo adicional para o franqueado. Cara, isso é muito legal. Vocês encontram com facilidade esses profissionais ou tipo assim, às vezes demora, porque tem restaurante que demora para inaugurar porque não tem gente para contratar. Jamais. Não existe mercado de vocês. Consegue achar, porque eu tenho alguém que se formou, que gosta disso, que tá buscando. Sim. Então o farmacêutico a gente E tem bastante gente, a tem formação tá... Sim. Exatamente isso. E outra, entre uma pessoa que não tem experiência, a gente geralmente vai buscar quem já tem experiência, mas aí vem muitas vezes as grandes redes aí que acabam pegando sem experiência, treinam, né, já um atendente. Entre trabalhar no comércio e trabalhar em farmácia, eles gostam mais da farmácia, conseguem ganhar melhor. A gente é uma questão que o pessoal gosta de trabalhar. Então, Tem nunca vamos dizer que é fácil. status. Tem um certo status. A minha ex-social media, ela era farmacêutica, lembra? De uma cidade pequena. E acho que tinha poucas farmácias na cidade dela, Ibiúna, e ela ficou conhecida como a menina da farmácia, na cidade. Olha a menina da farmácia, então tem muito disso também, né? Que gera um statusinho também, e eu acho que é um tipo de
de profissão que tem um status, tem um pouco de conforto, o volume assim, é menos puxado, né, de No trabalho. horário de pico num restaurante, por exemplo. Exatamente. Menos estressante, imagino também, poucos picos de estresse. Por outro lado, aí tem uma situação que é justamente, é saúde, mas a gente olha com olhar realmente de varejo. Aí entra a questão da venda adicional, Sim. não é tirador de pedido, que é um problema do varejo como um todo, mas na saúde fica parecendo que, não, tô aqui para atender a receita que você, né, você trouxe. Ah, tá meio gripado, tá aqui um determinado medicamento. Mas e a pastilha que não tá ali? Tem que oferecer. E a gente, como franquia, a gente tem o braço farmacêutico muito forte, que é uma micro franquia que a gente trabalha, que é a Doutor Cuidado, que treina essa equipe. Então, a gente tem vários, tipo uma gamificação, a cada 3 meses a gente abre uma turma de treinamento, né? Então, vai ter treinamentos ao vivo, uma vez por mês no sábado, e daí toda semana a gente vai acompanhando em grupos de WhatsApp o que a pessoa tá vendo gravado. Daí, para no próximo encontro tirar dúvida, né? Daí o franqueado, às vezes, dá uma pizza para quem interagiu mais entre as franquias dele. A gente vai fazendo cliente oculto. Chega, ó, franqueado, aqui tu pode melhorar. A gente sempre fala que nunca caça as bruxas. É oportunidade. Então, ó, eles não indicaram aqui para criança com febre o termômetro. Eles não fizeram isso. Então, a gente tem que olhar a pessoa que ela veio por uma doença, só que pro bem-estar dela tem vários outros produtos que ela pode usar. E daí vem o olhar da franquia de ter uma padronização de atendimento, um protocolo, pensando na saúde para melhorar esse atendimento, aumentar ticket médio e a E lucratividade. é script, né? E tudo isso é script. É um processo padrão que a McDonald's ensinou pra gente lá atrás. Exatamente. E que as farmácias, a gente já tá acostumado como consumidor até, né, ir para as grandes redes e ser oferecido, desconto e tal. Tem muita gente que eu acho que vai pra farmácia hoje em dia sabendo que tem várias ações promocionais, né? Sim. Caçando desconto e caçando promoção. Acho que isso deve acontecer, isso deve ser bem comum, né? Sim. E acho que aproveitando até essa reputação que você falou mais cedo, existe também uma certa confiança do consumidor em acreditar no que realmente é melhor para ele, de acordo com aquele profissional. Então, quantas vezes a gente vai na farmácia, vai pegar de uma marca mais barata, e a pessoa fala assim: olha, mas esse aqui, vou te dizer, vai curar mais rápido, vai fazer bem pra você. Aí você paga, às vezes, pô, o dobro do preço, mas você confiou, entendeu? Então a gente vê agora por trás dos bastidores que também existe a campanha de venda, existe a bonificação, que daí é onde surge esse desejo de entregar uma marca talvez um pouco mais cara, mas que vai levar a farmácia como um todo a bater um faturamento melhor. Daí mas a gente vem com uma ferramenta também para isso, porque a gente é ferramenta, né? A precificação inteligente. Hoje nós dividimos o medicamento conforme a percepção do cliente. Então, eu tenho medicamentos de uso contínuo e medicamentos de uso eventual. Tenho medicamentos que o franqueado tem uma lucratividade maior e uma menor. Cada um deles eu tenho 12 tabelas de desconto para ele fazer. 12 tabelas. Isso, daí cada Ferramenta. cada cidade vai ter mais ou menos desconto conforme a região. Então, o medicamento de uso contínuo, eu vou dar um desconto maior. Se o medicamento de uso eventual, o franqueado vai preservar a margem dele dando um desconto menor. É aquela farmácia que o pessoal fala, como é que eles fazem esse preço? Por quê? Porque a gente tem toda uma inteligência para ter essa precificação que a gente vai entender conforme a região. E a ferramenta vai ajudar o franqueado a fazer isso. Só pra gente entender um markup médio, assim, vai. Pega um genérico. O markup genérico, ele é bom pra farmácia? Isso. A gente trabalha um pouco ali com custo de mercadoria. Então, vai ser 40%, 50% do custo de mercadoria, que para nós é bom. A média hoje vai de 60%, 70% na farmácia como geral. Por quê? O medicamento de marca, né, que são ali alguns que inventaram, que criaram, vamos usar o Monjaro aí, que né, recém criou a molécula, ele vai ser 80% de CMV. Mas ele é quem leva... De CMV ou de margem? Não, de CMV. CMV. É. Ele vai levar o cliente para dentro da loja. Por isso que eu tenho que vender suplemento, por isso que eu vou vender outros produtos. Tá, então no Manjaro você tá perdendo margem no Manjaro pra você ganhar em outros. Como o Manjaro sendo uma isca, um produto de isca. Vamos usar um exemplo de um anticoncepcional leite e fralda. A mãe que consome isso na tua farmácia sabe o preço nos centavos e sabe que tá mais barato. É verdade. Quando o nosso filho vai ficar gripado, doente, o antibiótico, anti-inflamatório, aquela receita que é mais cara, um pouco, a gente vai ter vários produtos, ele vai na tua farmácia e não compara. Nesses aqui a gente vai ter a margem. Entendi. Então tem toda uma estratégia pra gente levar. Associa como uma farmácia barata. Perfeito. Isso. Mas você tem itens de percepção.
Então, se o leite está barato, o mercado é um pouco assim. Então, a gente sabe, de repente, no supermercado quanto é o leite, se o leite está muito caro, a gente entende que aquele supermercado é caro, né? Sim. Então, uma determinada carne, enfim, mas tem produto que você não compara, só pega, joga no carrinho e aí vai fazer a rentabilidade média ali da farmácia. Vamos falar, já que a gente está falando de números, vamos falar um pouquinho desses faturamentos, né? Faturamento médio de farmácia no Brasil, quanto é? Faturamento médio da Farm quanto está? Tá. Uma média Brasil hoje, uns 170 mil farmácia, hoje Farma 280 mil, faturamento médio. 170 mil farmácia média no Brasil. As Média independentes, 66. 60... As vizinhas vendem 66. E dá para sobreviver com 66 de faturamento? 88% dos encerramentos, enfim, casos e casos, né? E tem muita farmácia enxuta, que é o farmacêutico ali o dia todo, aí tem um funcionário abrindo e fechando, enfim, meio que sobrevive, às vezes tem um ponto próprio, paga um aluguel muito barato, Sim. ele tá vivendo, tá sobrevivendo. Mas, da mesma forma, tem as grandes redes, enfim, faturamento 1,5 milhão, enfim, até acima disso, mas média hoje Brasil 170. Média hoje Farma 280 mil. Também a gente tem farmácia de 100 mil de faturamento, tem de 1,5 milhão de faturamento, mas a média hoje é nossa 280 mil. E desse faturamento, qual é a margem que vocês estão conseguindo colocar para o franqueado? Quanto ele bota no bolso? 10 a 15%. Ali mais um pouco 10 a 12, mas tem diversos cases de 15%, tem de 20 também, enfim, mas se a gente pega ali realmente a média, 10, 12, chegando ali em alguns casos. Entre 28 a 35 mil, né? E veio, né? Isso. Tá, a gente estava conversando sobre isso também. Ele falou 10%, eu surpreendi um pouco, porque a gente escuta que no mercado de medicamentos não tem tanta margem assim, igual vocês estão falando agora. E aí a gente até comparou com outras farmácias, a margem que deixa em outras redes é bem menor. Isso. Fala um pouco sobre isso também. Tem empresa publicada, né? Tá na bolsa, então os dados tá aberto para todo mundo e fica mais ou menos 4% ali na última linha. Mas Eu sabia disso, 4%? 4%. Né? As grandes redes ali, capital aberto, enfim, 4% na última linha. E a gente tem muito esse questionamento, porque às vezes o candidato está conversando com a gente, fala, mas só 10%, mas eu estou avaliando aqui tal coisa que para 15 a 20, mas 15 a 20 sobre quanto, né? Perfeito. Aí você vai ver o faturamento média 100 mil, legal, de 15 a 20 mil. Agora eu estou falando de 10% sobre 280 de média. Eu não estou pegando um case, é 280 média mesmo. A conta certa, na verdade, é o quanto é que você investiu e o quanto é que você está rentabilizando esse investimento e o quanto é que esse investimento vai se pagar. Pelas contas que estão me colocando aqui pra gente, payback fica o quê? Em 12, 16 meses? Não, 24, 36 por conta do início da fase. Da rampagem. A rampagem, na média, cresce 6% ao mês no primeiro ano. Então você tem ali, é exponencial, né? E aí o 6 não é sobre o primeiro, realmente vai exponencial. 6, 6, 6, 6. Aí a partir do segundo, terceiro ano o negócio fica... Mas está. Exatamente. Então o início, a rampagem, e aí quando a gente fala de payback, a gente é bem transparente nesse sentido. Quando a gente fala de 24 a 36, eu acho que você considerando o tempo de rampagem. Considerando sendo conservador, né? Sim. A gente tem ali uma estimativa média de chegar no ponto de equilíbrio até o 6º mês, a gente considera ok para o negócio. As últimas 3 lojas foi 2 meses? As últimas 3 não, foram o primeiro mês. Primeiro mês já... 3 foram. A livre bom de equilíbrio, sim. Aí teve case de 117 mil de faturamento no primeiro dia. Primeiro dia? Primeiro dia, 117 mil. Recorde hoje da rede. Peraí, calma. Não, vamos lá. 117. Qual o ticket médio da farmácia de vocês? Essa aí foi... Qual o ticket médio? Fala aí. Quando inaugurou, mais ou menos R$80. R$80? Ticket médio. Então a gente tá falando de 1.400 pessoas em um dia. Cidade de 40 mil habitantes. Por favor, não é média isso é nosso case, né? Uma farmácia de que tamanho, assim? Qual a metragem? 200 e pouquinho de 200 área de metros venda. quadrados. De área de venda. Hoje a meta nossa é 20 mil no dia da inauguração, pelo menos pra gente comemorar. Menos de 20 mil a gente nem comemora. Então, no dia da inauguração. Tem que vender pelo menos 20 mil. Mas foi surpresa? Foi planejado? Foi planejado um resultado. Foi. Não, diga, foi um acidente, sei lá, aconteceu alguma coisa, um acidente na frente, todo mundo planejando, vamos comprar remédio. Primeira questão. O francado, né, ele já tem algumas lojas, essa já é a 6ª operação, ele começou com a gente com uma loja pequena, uma conversão, né, em torno de 10 anos e foi crescendo as lojas dele, né. Então, estratégia, abrir mão em alguns produtos carro-chefe, como a gente ia fazendo. Então, o leitinho, ele fez R$2 mais barato do que ele comprou, como uma estratégia. Em vez de ele pagar mais e para onde cliente.
veio gente, né, uma cidade do interior do Mato Grosso, veio gente de outra cidade de 100 quilômetros, Meu tá, Deus. que vieram para poder comprar com ele por causa do marketing, né, da farmácia. Uma farmácia muito bem localizada, um estudo de ponto, visual merchandising excelente, né, muitos colaboradores ali para atender, loja bem abastecida. Então é um conjunto de fatores que vão tendo essa consequência. Pô, surreal, surreal. Imagina 1.400 pessoas em um dia entrando na tua loja. Imagina que ele deve ter terminado, perdido estoque, acabado estoque, no dia seguinte fechando a loja para tentar recuperar o estoque. E aí vem também outra faltando. particularidade do segmento farmacêutico, que, né, de onde eu venho, tinha ali um desafio de planejar estoque, 20 dias para chegar, dependendo, produzir. Dependendo do horário que você fizer o seu pedido hoje, amanhã tá na No tua dia farmácia. seguinte. Exatamente. Maior parte das 10 da noite e 8 da manhã tá. Agora, interiores, né, em algumas regiões a gente tem um delayzinho ali um pouco, às vezes. Mas isso eu tô falando assim, ó. Exceção da exceção, porque eu tenho que pegar um barco, é quase assim. Nós abrimos 2 farmácias no Nordeste o ano passado, no Nordeste, que tem que ir de barco o medicamento para chegar. Chega! O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estoque um pouquinho maior. A farmácia, uma delas, vendeu 25 mil no primeiro dia. Estava bem abastecida para isso, né? Uma loja de bairro, de uma cidade de 65 mil habitantes. Chegou no ponto de equilíbrio no primeiro mês, não eram do segmento e já estamos conversando de segunda unidade. Isso faz uns 3 meses que eles abriram, né? Então a gente consegue se adequar ao mercado farmacêutico, a gente vai entendendo a região, né? Daí vem outra questão assim, ó, Ju, eu não quero ter a gestão de compra, né? Eu não quero eu ter que comprar item a item. Tu pode contratar um time da franqueadora que, junto, de acordo com diretrizes comerciais que nós vamos conversar, a gente vai fazendo essa reposição automática e vai chegando dentro do CMV que tu vendeu, dentro dos itens, dentro de um fluxo de caixa controlado. Então, o mesmo time nosso comercial que está negociando com a indústria tá ali dentro entendendo a tua loja, o que vendeu, o que não foi. A gente tem alguém de contato fluxo, né? Ali fixo e vai estar fazendo. Isso é uma central de compras hoje para o franqueado que quer. Ou seja, investir na franquia, não precisa se preocupar com compras, não precisa se preocupar com contratação de pessoas, abriu a loja, A gente tá é o ali braço para tudo. Tudo que é uma dor a gente tenta solucionar hoje para o franqueado. Trazendo até uma questão, a farma ela não tem um dono, uma pessoa que vive da farma. Então nós nascemos lá de diversos donos de farmácia que entendiam que tinham que se aprimorar e criar, né, uma força coletiva. Então hoje nós temos mais de 80 acionistas e essas pessoas, 50%, né, são nossos franqueados. São franqueados. Ah, que legal, não sabia disso, cara. Exato. Então quem toma a decisão, não, vou tomar a decisão estritamente financeira, mas vou prejudicar o franqueado. Não, quem tá tomando a decisão, na maior parte, é o próprio franqueado. Que top. Então, Começou meio como uma associação, assim, Começou. foi isso? E aí é uma SA hoje de capital, né, fechado. Sim. E aí os acionistas justamente tem conselho administrativo, conselho fiscal. Tem disso aí, cara. Então tira conflito, né? Total. Então, não, vou aumentar royalties. Tá, você vai aumentar para franqueador e você que tá pagando como franqueado. Então, né, tira esse tipo de conflito. Eu gostei muito dessa visão. Agora, responde uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade. Quando uma farmácia ela abre uma do lado da outra, assim, vai abrindo várias concorrências, né? Um ladinho da outra. Tem vídeos que viralizaram de uma farmácia, várias marquinhas, né? Um lado da outra. Isso é estratégia? É estratégia meio canibal? Ela é intencional? Fala um pouco sobre isso. É estratégia, né? A gente costuma até, tem bastante gente que pergunta, cria-se ali uma região onde a pessoa acaba indo para buscar o que ela quer numa farmácia. Então, já acaba virando referência e quem tá fora dali, muitas das vezes acaba, obviamente, tem outras estratégias para trabalhar outros pontos, né? Sim. Mas a pessoa que quer um determinado medicamento acaba indo naquela região. É tipo concessionária, geralmente uma do lado da outra, né? Então, a gente gosta de ficar perto dos concorrentes. O que a gente se olhou? Porque a maior parte chega assim para mim e diz, Ju, eu quero esse ponto desse bairro que não tem nenhuma. No momento que eu tô perto, eu só tenho que ser tão bom quanto as que estão ali. Então, ter uma boa frente, ter os produtos, tá organizado, ter um bom preço e atender bem. Porque o cliente, ele já tá ali. Então, por que eu abro faturando muito? Né? Eu já tô ali com um bom faturamento. Porque mercado tem. Eu vou dizer, tô aqui e sou muito bom. Quando eu estou longe, então estou num bairro afastado, eu vou estar competindo com essas farmácias, porque esse público, ele vem até o centro comprar. Sim. Ou vem ao centro do bairro, onde tem a padaria, a lotérica e todo o resto. Então, eu estou longe, eu tenho que
pensar, botar na cabeça dele que quando ele precisar comprar, ele vai até mim e ele ainda vai comparar o preço com essas farmácias aqui. Então, por isso que a gente tem um setor de viabilidade, com toda essa tecnologia, com todo esse estudo, para poder dar esse suporte na busca de ponto. Interessante, cara. Se a gente vê essas farmácias uma da outra, a gente fica pensando, cara, mas será que tem mercado para tanta farmácia assim? A resposta é que, na verdade, é tudo baseado em dados, né? Para mais. Hoje, assim, na média Brasil, a gente tem uma farmácia a cada 2.200, 2.300 habitantes. E para ter um número saudável, assim, para as farmácias, a gente consegue chegar até uma farmácia a cada 1.500 habitantes. Ou seja, dá para dobrar. Ainda dá para, exatamente, ainda tem espaço para farmácia. Gente, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria escutar um pouquinho mais sobre que tipo de perfil é esse de franqueado que vocês buscam, como é que funciona o processo seletivo, como é que aceita um franqueado, porque não é qualquer um, né, que pode montar uma farm e farma, e se tiver alguma região específica que vocês estão querendo buscar, acho que essa é a oportunidade agora vocês falarem um pouco agora para esse possível franqueado, candidato investidor. Quem é essa Perfeito. pessoa? Não necessariamente tem que ser farmacêutico, a gente tem, enfim, hoje é quase meio a meio, enfim, tem investidores, obviamente vai ter que ter um colaborador ali, um farmacêutico, por uma exigência, mas tem, obviamente, o farmacêutico que tem o sonho de ter a própria farmácia. Tem muita gente, tem muito farmacêutico que trabalha anos e anos Sim. para outras farmácias e tem esse sonho, né? Exatamente. Geralmente a família, né, ele vem de uma família que, né, já tá ali, bancou a faculdade, a gente já tá junto, a gente já cria o sonho de ter uma farmácia, então eu me formo, posso dizer eu como farmacêutica, eu me formo, vou lá, trabalho um tempo, entendo como é e agora chegou o momento de eu ter a minha farmácia. Daí a família ajuda, a gente vai conseguindo recursos e monta a sua farmácia. Então esse é um perfil. E daí a gente vem, essa pessoa ela já conhece, então a gente já tem essa experiência, mas eu tinha um chefe, eu tinha um dono, né, o dono da farmácia que fazia tudo. E agora, como é que eu vou fazer a gestão? Daí entra a farma com tudo isso. Então na parte de farmacêutico, a gente vai né, tá assumindo e dando todo esse suporte para ele. E a parte de investidores, hoje a gente tem muitos profissionais liberais, né, advogados, dentistas, médicos entrando agora também, olhando esse segmento, né, pensando assim, opa, peraí, eu tenho uma receita que depende somente do meu trabalho, como é que eu posso diversificar para estar ganhando algo mais recorrente? Ou quem trabalha muito na parte do agro, que tem safras, que tem sazonalidades. Então, como que eu posso montar um negócio que vai ter uma receita recorrente? Então, eles estão olhando muito, né? A gente tem essa parte dos investidores de outros segmentos entrando para a gente como farmácia. É legal você falar do médico. Uma dúvida. O médico ele pode ter tranquilamente uma farmácia e pode encaminhar o paciente para essa farmácia. Não. Encaminhar não, ele pode, aí entra uma questão região para região, ele não ser ali o sócio operador, enfim, mas ele pode ter uma farmácia, mas ele não pode encaminhar. Isso. Não, vamos dizer assim, Direcionar. não pode fazer venda casada, Não, né? não pode fazer venda casada. Tá. Né? Mas estão vindo nos buscar, por isso que eu acabei comentando, Exato. né? E a gente tem todo esse processo de entender, né, o momento da pessoa. Então a gente começa comigo, com a Thaís e com o Rafael, né? Casualmente temos 3 pessoas que trabalharam anos em farmácia para a gente conseguir responder dúvidas do dia a dia. Sim. Então não é alguém que não conhece uma farmácia, né? Se o Rafa vier para mim e quiser saber como se faz tudo numa farmácia, eu vou conseguir responder para ele essas dúvidas. Então todo mundo que quiser investir numa farma vai passar em algum momento por você, Ju. Por mim, ou pelo Rafael, os dois. ou pela Thaís. Nós 3 fizemos esse primeiro atendimento, fizemos um entendimento, e daí agora assim, não, Ju, eu quero, né, tá evoluindo com a farma. A gente obrigatoriamente passa pelo gestor de implantação antes de entrar. E aí nós vamos fazer, junto com o Mário como gestor de expansão, um alinhamento. Então, a gente tira o comercial da mesa. O comercial não tem esse viés de, não, nós queremos vender a franquia, não. O João vai dizer assim, então tá, a Ju te comentou como é que é uma farmácia, quais são tuas expectativas? Não, a gente consegue atender, porque é ele que depois vai estar contigo até tu abrir tua loja. Então ele faz essa análise de perfil, a gente tem parte de processo financeiro, né, de análise para entender o investimento, capital e alinhar as expectativas. Para depois que tiver tudo ok, eles vão dizer assim, não, Ju, realmente, o Rafa pode colocar uma farm farm. Isso foi algo que a gente implantou e eu sou muito feliz de não ter conflito hoje na expansão. A expansão vendeu tal coisa desalinhada. Não fui eu que aprovei o financeiro. Perfeito. Foi para o departamento específico. E antes de qualquer coisa dele assinar, de pagar, de entrar, o gestor de implantação chega e alinha as expectativas. Quanto tempo é para abrir? Porque se a expansão falou que abre com 1 mês, não, volta aqui, que não...
são 4 meses para abrir, né? A partir de 4 meses, né? Óbvio, depende do ponto, enfim. Então, esse alinhamento antes de assinar é Tá, fundamental. legal. E o ponto, ele tá vindo pós-contrato ou Pode, pré-contrato? pode. É até um questionamento, a gente abre exceção quando a pessoa tem um ponto próprio, porque assim, eu só quero se for para botar no meu ponto. Sim. Ou, eventualmente, não, aí tem um ponto que está disponível para mim e eu quero alugar, mas só quero se for ali. Geralmente, e aí o dado ela comentou, na verdade, 77% dos pontos a gente São reprova. reprovados, né? Então, e Mas eles obviamente. dão uma justificativa do porquê Sim, foi sim, aprovado sim. e às vezes dão até uma sugestão, né? Não, e direciona, porque o processo, como é definir o ponto depois, até por todo esse trabalho que é feito de Sim. ferramenta e etc., a gente fala, ó, esse ponto aqui, se fosse aprovado, a gente ia querer, inclusive, enfim, né? Mas não tem as características para o que você busca, tem um potencial muito limitado, vai exigir muito de reforma, ou qualquer que seja ali o motivo, e o ideal é a gente tenta direcionar para ele assinar e ir para a área de viabilidade para definir esse ponto comercial. Que a primeira reunião pós, né, assinatura do pré-contrato é com o setor de viabilidade, ele vai dizer, então tá, então já vi que tu tem, né, o desejo de investir tanto, eu já vi que teu perfil é assim, nós temos, abre sistema, vem cá, nós temos essa região, tua vida, onde é que é mais perto, onde é que é, tem gente que é assim, ó, eu quero botar nessas cidades aqui, eu não sei bem qual, ok, vamos estudar elas, vamos dizer, o mercado tá crescendo aqui. Então tá, então tu vai pra cá, dentro disso eu abro, né, a gente brinca que a gente desce um drone no sistema e diz assim, ó, nessas ruas de tal a tal, procure ponto com tal característica, desse formato que tu procura. A gente ensina a pessoa a achar um ponto de farmácia, tá? E geralmente a pessoa procura a placa de alugas. E a gente sabe. Não, mas deu melhor, hein? Não é. É muito lindo de ver, gente, o trabalho de vocês, assim, entender que vocês estão tanto associados à inteligência como à divisão de conflitos em todos os setores, seja na parte de sociedade da franqueadora e da parte dos franqueados, em quem vocês aceitam. Então, acho que traz uma confiança muito grande para quem está buscando um investimento, independente da área, não só sobre farmácia, igual vocês falaram aqui, tem muitos profissionais liberais que estão investindo nesse segmento, entendendo que é uma boa renda. Então, parabéns, assim, pelo trabalho, gente. Assim, eu tô encantada com o brilho no olho que vocês têm de É um amor. de cuidar de cada detalhe, assim, do franqueado. Eu acho que tantos anos que eu tô no mundo de franquias, eu poucas vezes vi uma franqueadora que se preocupa com tanto detalhe e consegue, com maestria, gerir esses detalhes na ponta, que eu acho que é o mais Verdade. desafiador. E meu orgulho ainda é maior porque os dois vieram do meu MBA, né? Foram alunos do meu MBA de 4 anos atrás, gente, mais ou menos, né? 3 anos, Divisor de águas, né, na nossa 3 anos. 3 anos atrás, não se conheciam, Não. né? E hoje uma mega parceria acontecendo. Parabéns, gente. Parabéns pelo sucesso de vocês. Vocês vão explodir, crescer ainda mais. Farm vai estar cada vez mais nos lugares de maior destaque do franchise. 5 anos de excelência? 6 6 anos de excelência. 6 anos. Ou seja, são Bem seguido. pouquíssimas, raríssimas franquias que estão no hall das franquias mais premiadas e a Farma tá lá. E é bem isso que a Flavinha falou, né? Inclusive com prêmios CSG também, de sustentabilidade, de governança corporativa, por todo esse sistema que a gente falou aqui de atendimento ao franqueado, né, da excelência. A gente ganhou no último prêmio, também de excelência de ESG. Parabéns. E quem quiser comprar a franquia, tem alguma página específica? A gente vai deixar aqui o link, mas se quiser falar, Tem sim, tem nossa LP, enfim, mas também se entrar no nosso site, buscar a Farm Farma, Boa. Instagram, ele vai Farm Farma, encontrar. Farma Franquias no Instagram também. Exatamente. No YouTube temos conteúdo, gravamos bastante conteúdo também ali. Para saber um pouquinho mais da Farm Farma, pode procurar no YouTube. Muito bom. tem blog, tem live com certa frequência, vai achar a gente. Muito bom. É isso aí, gente. Obrigado demais pela participação de vocês. E eu falo com você que está em casa, assistiu a gente até agora. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que você imagina que possa fazer sentido o conteúdo de hoje, esta oportunidade, mais do que esse conteúdo. Alguém que talvez mora numa cidade pequena, que tenha algum capital para investir e que queira diversificar um pouco o seu investimento, ou que seja do mercado, né, de farmácia. Então, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui pra gente o que você achou. Não esquece de ir lá nas próprias plataformas da Farm Farma para descobrir um pouco mais como é que você pode se transformar num franqueado deles. E como sempre, te encontro no próximo podcast. Um grande abraço e até mais. Beijo.